Bom dia! Hoje falaremos um pouco sobre a UML. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Josuel, pela Melinda e por mim. Nele falaremos um pouco sobre o que é a UML, para que ela serve, os principais diagramas, como utilizá-la, as vantagens e as referências bibliográficas. O UML é a linguagem de modelagem unificada, que é uma forma visual de ilustrar e comunicar, utilizada em projetos de sistemas, e é uma linguagem padrão para a modelagem orientada a objetos. Essa linguagem utiliza diagramas que são compostos por elementos gráficos relacionados entre si e se dividem em diagramas estruturais e comportamentais. Os estruturais são utilizados na parte estética, especificando detalhes da estrutura do sistema, como classes, métodos, interfaces, serviços, detalhes da instalação de componentes, detalhes da arquitetura do sistema e entre outros. Já os comportamentais são utilizados na parte dinâmica, especificando os detalhes do comportamento do sistema, como formas que as funcionalidades devem funcionar, as formas que um processo de negócios devem ser tratados pelo sistema, as formas que os componentes estruturais se comunicam e entre outras. Ela é uma linguagem visual, universal e clara, que serve para passar uma mensagem padronizada sobre o que se quer e ou como se quer algo, para mostrar como o software irá funcionar, a fim de ter uma comunicação clara e de maneira que possa ser entendida por todos os interessados. Deve ser utilizada quando é necessário especificar o desejo do cliente, promover uma visão única padronizada sobre algo e/ou disponibilizar protocolos de interfaces do sistema ou ilustrar topologias a terceiros. Agora vamos falar sobre os tipos de diagramas UML. Conforme mostrado na imagem, existem no total 14 tipos de diagramas, onde estão divididos em duas grandes categorias e uma subcategoria. São considerados como diagramas estruturais os diagramas de classes, de componentes, de objetos, de perfil, de estruturas compostas, de implantação e de pacotes. São considerados como os diagramas comportamentais, os diagramas de caso de uso, de atividade e de máquina de estados. E são considerados como os diagramas de interação, os diagramas de sequência, de comunicação, de visão geral de interação e de tempo. Diagramas estruturais, conforme o próprio termo define, cuida do aspecto estrutural ou estático de um sistema e de suas classes, ou seja, priorizam a descrição estática de estruturas de um sistema, como classes, seus atributos e suas operações, além de prováveis relacionamentos entre tais construções. Nos diagramas estáticos, temos como exemplos os principais e mais utilizados: diagrama de classes, considerado o mais importante para o UML, serve de apoio para a maioria dos demais diagramas. É utilizado para fazer a representação de um conjunto de classes e seus prováveis relacionamentos, incluindo suas interfaces. Diagrama de componentes mostra os componentes de que um sistema é feito e seus relacionamentos. A ideia de componente refere-se a uma parte, ou até mesmo um módulo, de uma aplicação, englobando assim uma série de outras estruturas relacionadas, como classes, interfaces e etc. Diagramas comportamentais. Como uma antítese dos diagramas estruturais, cuida dos aspectos comportamentais ou dinâmicos de um sistema, ou seja, detalha o funcionamento, comportamento de partes de um sistema ou processos de negócio. Nos diagramas dinâmicos, temos como principais diagrama de caso de uso, voltado à apresentação de funcionalidades e características de um sistema, mostra um conjunto de casos de uso e atores, um tipo especial de classe, e seus relacionamentos. Os diagramas de caso de uso são importantes principalmente para a organização e modelagem dos comportamentos de um sistema. Diagrama de atividades representa o fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo sistema ou por um ator. Contempla as diversas tarefas desempenhadas na execução de uma atividade, sendo utilizado geralmente na representação de processos dentro de uma empresa-organização. Esses diagramas são importantes principalmente para fazer a modelagem da função de um sistema, dando ênfase ao fluxo de controle na execução de um comportamento.
Diagramas de interação. Considerado como uma subcategoria dos diagramas comportamentais, são diagramas dinâmicos focados na representação de interações e relacionamentos entre objetos de uma aplicação. E nos diagramas de interface temos como exemplo diagrama de sequência. Representa uma perspectiva da colaboração entre os objetos, destacando ainda a ordem em que tais ações acontecem num intervalo de tempo. A sequência em que as diversas operações são executadas ocorre na vertical, de cima para baixo. Enfatiza a ordem temporal das mensagens. Diagrama de colaboração. Representa uma coleção de objetos que trabalham em conjunto para atender a algum comportamento do sistema. Esse tipo de representação difere de um diagrama de sequência por não possuir uma estrutura rígida para demonstrar a comunicação entre objetos. Ou seja, esses elementos podem ser dispostos na melhor ordem que se julgar necessária, sem a obrigatoriedade de exibir as diferentes operações na vertical, uma após a outra. Enfatiza a organização estrutural de objetos que enviam e recebem mensagens. Para exemplificar o uso de um diagrama no ML, vou abordar o diagrama de casos de uso. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo. Nesse diagrama, não nos aprofundaremos em detalhes técnicos que dizem como o sistema faz. Este artefato é comumente derivado da especificação de requisitos, que por sua vez não faz parte da UML. Pode ser utilizado também para criar o documento de requisitos. Diagramas de casos de uso são compostos basicamente por 4 partes: cenário, ator, use case e comunicação. No cenário é uma sequência de eventos que acontece quando um usuário interage com o sistema. O ator é o usuário do sistema, ou melhor, um tipo de usuário. Use case é uma tarefa ou uma funcionalidade realizada pelo ator, o usuário. Comunicação é o que liga um ator com o caso de uso. Como exemplo, vamos criar um cenário de uma clínica médica de saúde, que precisa de um sistema de agendamento de consulta e exames. Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas, visando realizar um check-up anual, com o seu médico de preferência. A recepcionista procura data e hora disponível mais próximos na agenda do médico e marca as consultas. Posteriormente, o paciente realiza a consulta e nela o médico pode prescrever medicações e exames caso necessário. O ML tem muitas vantagens. Uma das principais é a sua capacidade de ser extensível e adaptável. Ao escolher os elementos que mais se encaixam para a sua modelagem, percebe-se que o ML se adapta à sua modelagem e não o contrário. Outros pontos positivos do UML são sua leitura, que mostra nitidamente quando é feita uma extensão, grande capacidade de criação, por ter diversas visões, pode ser usado em etapas diferentes do projeto, não somente na análise. O mapeamento direto dos modelos para a linguagem de programação orientada a objetos e vice-versa também é um dos grandes ganhos da UML. E essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.